ela mentalizou, foi uma decisão pessoal, é a sua liberdade, é o seu livre-arbítrio e crença em Jesus. Ela diz: eu vou tocar a roupa desse mestre Galileu, e eu tocando na roupa dele, quando eu conseguir tocar, eu vou ser curado. Então essa mulher começou a procurar Jesus. E agora vem uma amplitude que eu quero ampliar em justiça. Que eu disse para vocês que Jairo sofreu menos, chegou primeiro. Não falei isso? Você sabia, diz Ellen White no livro Desejado, que quando Jesus desceu do barco, essa mulher tentou chegar em Jesus antes de Jairo. E sabe quem que atrapalhou? A Bíblia diz bem assim: a multidão comprimia-o. Quando ela tentou chegar em Jesus, a multidão se fechou. Quando Jairo tenta chegar em Jesus, a multidão se abre. Quando a anônima tenta chegar em Jesus, a multidão atrapalha. Quando Jairo, importante, pastor, homem conceituado, um homem de nome, de função, de destaque, quando ele diz: eu preciso de Jesus, a multidão se abre. Quando a anônima diz: eu preciso de Jesus, a multidão se fecha. Você está começando a ver? Você está começando a entender o comportamento? Tem gente hoje no mundo que é multidão. Tem gente no mundo hoje que é parcial, que age como essa multidão. Tem gente hoje dentro da igreja que é multidão. Se é importante, vamos levar a Jesus. Se não é importante, deixa lá. Não é jogar das praças. Não é importante, não tem nome, não vai contribuir, deixa para lá. Cuidado, não seja multidão. Essa mulher tentou chegar em Jesus, mas não conseguiu. Jairo então chega primeiro, vocês viram? E Jairo pede. E Jesus diz: eu vou à tua casa, mas eu vou pelo meu caminho. Eu vou pelo caminho da justiça. Aliás, eu ando pelo caminho da justiça. E então Jesus vai para a casa de Jairo. E Ellen White explica: Jesus conhecia o que estava acontecendo. Jesus, ele lê o coração, ele lê a mente, ele consegue ver o que você pensa, quais são suas intenções. Jesus sabia dos sonhos e anseios dessa mulher, do seu sofrimento, dos prejuízos que ela tinha tido, das perdas, do seu marido, do seu lar, da sua igreja, da sua cidade. Jesus conhecia o sofrimento dessa anônima, 12 anos. Jesus sabia que Jairo tinha sofrido menos. Jesus não censura Jairo, mas ele age de forma justa, indo para a casa de Jairo. Ele passa bem na frente dessa mulher. Olha só Jesus. Você está notando? Ninguém percebe. Mas quando se coloca Jesus na parada, quando se coloca Jesus no meio, ele equilibra, conserta toda a injustiça que o mundo dos problemas causa na tua vida. Sem alarde, sem holofotes, sem muito destaque. Ele vai andando, ele vai se conduzindo, está indo para a casa de Jairo. Jairo está vendo, ele está indo. Claro, está um pouco mais lento. E de repente Jesus passa na frente da necessitada. E a necessitada tinha tomado uma atitude. Eu digo a vocês, ela não tinha sido curada. Nem sempre a cura é o maior benefício que Jesus pode fazer em nossa vida. Nem sempre a cura é o seu primeiro ato, mas sempre uma atitude de transformação. Essa mulher já tinha uma nova perspectiva. Ela dizia: se eu apenas tocasse, homem, eu preciso de uma chance. E agora vem uma coisa muito bonita. Quando as injustiças do mundo, elas são usadas por Deus para nos dar o verdadeiro sentido da fé. Você sabe que se aquela mulher tivesse alcançado Jesus por sua própria força, não seria curada. Se ela tivesse lutado contra a multidão, como uma mulher desafiadora e corajosa, abrindo espaço pelo braço, pela força, pela violência, não teria sido pela fé. Mas foi pela fé agora, quando ela não pôde fazer nada, quando ela não teve nenhum esforço pessoal, agora vem justificação pela fé. Quando de graça, quando gratuitamente, como vocês dizem, quando é grátis, Jesus passa na sua frente, ao alcance da mão, agora estava ali sua decisão. Ela tinha que dizer: eu quero ou eu não quero, eu aceito ou eu rejeito. Não é meu esforço, mas é o meu livre-arbítrio
na frente, ao alcance da mão. E essa mulher não teve dúvida, irmãos. Ela já estava transformada, ela já tinha uma nova vida, e a nova vida e a transformação fez com que ela tocasse a roupa do Mestre. Ela tocou a roupa e aconteceu algo espetacular. Tocou em Jesus, Jesus parou. Quando ela tocou em Jesus, Jesus parou de ir para a casa de Jairo. Eu quero lembrá-los que um Jairo moderno, com relógio e celular, estaria apressado, tentando empurrar Jesus. Mas Jesus parou. A filha de Jairo está morrendo, mas Jesus parou. A filha de Jairo, não é o primeiro pedido, mas Jesus parou. E parou por quê? Jesus parou porque Ele tem que concluir algo que Ele começou. E a Bíblia diz que nosso Deus irá completar a obra que começou até aquele dia. Ele vai completar. Ele estava mostrando agora. Ele para, e agora eu vou falar outra coisa que eu estudei. E vou dar uma dica para vocês. É uma dica de teologia. E agora vocês vão sair hoje da igreja aqui com uma dica de teologia. E é importante essa dica. Quando Jesus faz uma pergunta no Novo Testamento, quando Deus faz uma pergunta no Antigo Testamento, o que Ele quer com isso? Ele não sabe todas as coisas, Ele não conhece tudo, Ele não lê os corações, Ele não compreende tudo. Claro, Ele lê os corações, Ele sabe de todas as coisas. Então quando Jesus faz a pergunta, quem me tocou? Ele não sabe quem o tocou, Ele está, não é alheio a quem o tocou. Ele precisa que alguém explique quem me tocou. Então quando Jesus faz uma pergunta, o que Ele quer com isso? Ele precisa de uma informação que Ele não tem, Ele está precisando de uma explicação que Ele não sabe. Agora vem o segredo. Quando Jesus faz uma pergunta, não é para o seu benefício, porque você sabe, Ele compreende, Ele sabe todas as coisas. Quando Jesus faz uma pergunta, é para que as pessoas que estão ao redor, que não estão entendendo nada do que acabou de ocorrer, para que estas pessoas compreendam. Quando Jesus faz uma pergunta, não é só para aquele momento, mas é para o futuro, e vocês verão isso, para que outras pessoas em outras épocas compreendam o que acabou de ocorrer, e se não for explicado, não é notificado para o futuro. Quando Jesus faz uma pergunta, então Ele quer que os outros saibam. Jesus começa a perguntar, quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos vão responder, olha só, quem me tocou? Jesus pergunta, quem me tocou? E a mente humana vai tentar responder. E foi Pedro que fez isso. Jesus diz assim, quem me tocou? E Pedro disse, mestre, o que está acontecendo contigo, mestre? Mestre, nós somos populares, há uma multidão ao teu redor, a Bíblia diz, comprimia-o, existe uma multidão ao teu lado, mestre, está todo mundo encostando em ti, mestre, está todo mundo encostando nas suas vestes, mestre, está todo mundo encostando no teu corpo, mestre, é uma multidão, mestre. Como é que o senhor vem com essa pergunta? Quem me tocou? Nossa, olha Jesus, Pedro, está cheio de gente encostando em mim, mas não é transformado. Está cheio de gente encostando em mim, mas não muda o seu linguajar. Está cheio de gente que encosta em mim, mas continua assistindo os mesmos filmes. Está cheio de gente que encosta em mim, mas continua sendo desonesto. Está cheio de gente que encosta em mim e não é alterado. Só tem uma pessoa que tocou-me e foi transformada, porque quem encosta em mim não é transformado. Alguém me tocou, porque de mim saiu